Porque aí o que aconteceu? Quando eu vendi um apartamento para fazer um grande show no Palace, quando acabou, lotou, foi um sucesso, capa de todos os jornais. Eu acordei no dia seguinte, estava na capa de todos os jornais, que era o que eu queria. Seu. Sim, tudo uma ideia minha. Eu estava na capa de todos os jornais. Só que quem vê close não vê corre, né? Como diz o povo. Eu acordei no dia seguinte na capa de todos os jornais, tinha dado um passo a mais em busca daquela fama que para mim era necessária para legitimar o meu cachê, para legitimar o meu discurso, para me dar voz. Porque o que eu queria lá no fundo era só ter voz. Era só ser ouvida, era só pedir por respeito, né? Então, eu achei que pela via da arte eu conseguiria isso mais fácil. Aí, só que eu tava lá na capa de todos os jornais e com uma dívida de 30 mil reais para pagar. Porque o dinheiro da bilheteria não deu. Para pagar a estrutura, para pagar tudo que tinha, não deu. E aí eu comecei a trabalhar o ano inteiro, porque aí eu comecei a fazer mais shows, então eu usava o dinheiro dos shows para ir pagando essa dívida. Só que eu pensei, será que eu vou ser tipo artista de uma música só? Desculpa. Eu lembro da música. Não, escuta isso. Aí eu pensei, será que eu vou ser tipo artista de uma música só, fazendo só um espetáculo e nunca mais nessas casas grandes? Eu queria mostrar que a gente veio consolidado. Sim. Aí no ano seguinte, eu falei, eu preciso fazer mais um show, pelo menos um por ano. Aí fui fazer no Tom Brasil. Só que o Tom Brasil foi uma outra história. Por quê? Porque eu não tinha mais apartamento para vender, eu não tinha mais dinheiro para investir, tudo era muito caro. Aí eu tive uma ideia muito louca, gente. Eu sou muito... Aí o que eu fiz? Eu falei, fui lá, fechei um contrato com o Tom Brasil. Era assim, super caro. Essas casas cobravam o preço de um carro só de aluguel. Era tipo 25 mil reais o aluguel por um dia. Era muito caro pra mim na época, sem estrutura nenhuma. Eu tava começando. Aí o que aconteceu? Eu peguei e pensei, bom, eu quero fazer o Tom Brasil, não tenho apartamento mais pra vender, não tenho dinheiro, eu preciso pensar em outra coisa. Aí fiz um espetáculo que eu falei, eu vou ter que ser muito guerreira pra fazer esse espetáculo. E aí qual era o nome do espetáculo? Guerreira. Porque eu sabia a guerreira que eu ia ter que ser. Porque o que eu fiz? Eu fui lá, fechei o contrato. 3 meses antes, comecei a trabalhar a produção desse espetáculo, pedi apoio nas casas que eu trabalhava, ninguém ajudava com nada, era um inferno e tal. Aí eu peguei e falei, bom, eu vou ter que vender os convites em Farol. Aí sabe a Viviane de Marco que eu te contei? Sim. Aconteceu um outro episódio, aí já era ano 2000, que o Palace foi em 99, esse já era ano 2000. Eu fui pro Farol vender ingresso. Você? Eu, de carro em carro, porque ali era um lugar mais elitizado, né? Eu falei, as pessoas gostam de arte, Sim. Vila Madalena tá ali e tal, não sei o quê, um polo de cultura, vão me entender. E aí eu peguei e fiz um bilhetezinho, porque as pessoas não compravam na hora, e eu não dava tempo do Farol abrir e fechar e eu explicar o que eu estava fazendo. Então eu escrevi e xeroquei milhões aquilo, era xerox. Xeroquei um monte daquele papel, cortei. E aí eu comecei a entregar nos carros. E eu tinha um ingresso, se alguém quisesse comprar, eu já vendia. Mas explicando que eu estava ali, que eu era uma artista, que eu estava tentando, eu fechei um contrato no Palace. Eu contava essa história rapidinho ali naquele papelzinho e entregava para as pessoas. Mas algumas pessoas já te conheciam, né? Ainda não, eu não era famosa. Não, eu já tinha feito televisão, já tinha ganhado concurso, mas ainda não tinha ainda consolidado. Tá. Aí teve um carro que eu parei, né? de formiguinha, mas teve um carro específico que eu parei, entreguei, e eu montada. Tá. Entreguei o folheto e falei, preciso de ajuda, dá uma lida nisso aqui, porque não dá tempo de explicar, o farol vai abrir, não sei o quê. E essa pessoa era quem? Nada, e eu não conhecia também, tá? Nada mais, nada menos que uma jornalista que na época tinha uma coluna bombada, se eu não me engano, Folha de São Paulo, Érica Palomino.